Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento através das redes sociais e mídias sociais. Conforme nós temos prometido, o nosso objetivo é que você ouça falar de Jesus através das redes sociais e mídias sociais, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações através dos desenrolar em que Deus há de nos usar aqui nessa rede social e mídia social. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento através de sua rede social. Saiba de uma coisa, o nosso objetivo é que você ouça falar de Jesus, aprenda sobre Jesus, caminhe com Jesus e viva com Jesus. Esse é o nosso objetivo nas redes sociais e mídias sociais. Já trabalho com isso há mais de 10 anos, glórias a Deus. Quando comecei como locutor de rádio, como apresentador e comunicador, e Deus honrou grandemente, glórias a Deus, as nossas vidas quando estivermos ali como locutor e apresentador de rádio. Então tudo que eu aprendi lá, glórias a Deus, eu tenho colocado em prática. Aqui está, ó, a minha carteirinha como locutor e apresentador de rádio, glórias a Deus. Ficamos um bom tempo trabalhando lá como locutor, glórias a Deus, e Deus fez a obra naquele lugar, glórias a Deus. Não começamos agora, o que eu faço não é invenção da minha cabeça, glórias a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, não existe outra solução para a tua vida ou para a minha vida a não ser através de Jesus. Não adianta você ficar buscando em lugares errados. Existem coisas que quando o homem não consegue fazer, é só Deus que pode resolver. Às vezes você quer confiar no braço da força do homem e se esquece de confiar no braço da força de Deus. É Deus quem resolve todas as coisas, conforme está no livro de Lucas, porque para Deus nada é impossível. Por isso que a cada dia devemos entregar nossa vida ao Senhor, conforme está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Quer dizer, o mais ele vai fazer dentro do tempo dele. Às vezes tem coisa, irmão, na minha vida, na sua vida, que é só Deus que vai fazer. Não adianta você procurar no lugar errado. Se você procurar no lugar errado, você não vai resolver os teus problemas. Pode até piorar. Porque às vezes a pessoa, ao invés de te dar uma palavra de solução ou de esperança, a pessoa vai te dar uma palavra em que você vai se desestimular mais ainda. Quantas e quantas vezes já chegaram para mim: faz isso, faz aquilo outro, e eu perguntava: está respaldado nas escrituras? Não, eu fiz e deu certo, se preocupa com isso não. Eu falei: não, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu não vou fazer. Por isso, de acordo com as orientações em que você venha receber de quem quer que seja, veja se tem respaldo bíblico. Glórias a Deus. Se não tiver respaldo bíblico, não aceite. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a proposta para hoje é:
vamos meditar na palavra de Deus. Você que está comigo aí, quero dar a paz do Senhor Jesus aos meus seguidores e seguidoras, homens e mulheres compromissados com a palavra do Senhor, que sabe que o nosso endereço é para apresentar Jesus, não é para apresentar o homem, mas para apresentar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uma certa vez uma pessoa falou assim: tem gente que está na rede social querendo buscar fama. Meu irmão, pare com esses sentimentos egoístas. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele falou assim: não importa como se fala de Jesus, o importante é falar. Se é para se aparecer ou não se aparecer, se é por fama ou não fama, não importa. O importante é falar de Jesus. Glórias a Deus. Então faça a sua parte. Estou aqui para estimular você a continuar. O teu pastor te proibiu? A missionária te proibiu? Pode ter certeza, o Satanás manifestou neles. Porque não é possível você sendo usado por Deus, restaurando vida nas redes sociais e mídias sociais, e vir quem quer que seja, ou até com o seu título, tentar vos proibir. Eu vou contar uma história de um amigo que trabalha comigo, glórias a Deus, lá na mesma empresa que eu trabalho. Mas eu não vou dizer o nome dele aqui não, por questão de ética e por questão que ele entrou numa situação como essa. O pastor dele chegou para ele e falou assim: a partir de hoje não quero mais você na rede social. Se eu pegar você na rede social, eu vou te colocar no banco. Aí ele estava tristinho, murcho, dentro da empresa. E eu cheguei para ele e falei assim: irmão, o que houve? Você está triste? Você estava tão animado? O número de seguidores estava aumentando lá na tua rede social. Estou te acompanhando, estava te seguindo. E de repente você sumiu. O que houve? Aí ele: irmão, eu estou muito triste. Eu falei: é mesmo? Triste por causa de quê? O meu pastor me proibiu. O pastor falou que se eu continuasse na rede social, ele ia me colocar no banco. Aí eu falei assim para ele: mas o pastor dos pastores te proibiu? Aí ele: não, irmão, tem que ser obediente. Eu falei: é mesmo, é? Você tem que ser obediente? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar na sua obediência. Esse final de semana, o teu pastor vai querer passar uma noite com a tua esposa. E você tem que ser obediente a ele. E aí, o que você acha? Tá repreendido, tá amarrado. Que história é essa? Eu não aceito isso. Era isso que eu queria que você se manifestasse. Espírito de reação, reagir. Como é que ele vai mandar na sua vida pessoal, numa coisa paralela que não tem nada a ver com a igreja? É uma coisa pessoal sua, rede social e mídia social, e você vai deixar ele o proibir? Eu tenho te acompanhado, eu tenho te assistido, você não tem feito nada demais, você tem falado de Jesus, pelo contrário, você tem até elogiado o teu pastor, você tem até divulgado o endereço da sua igreja. Como que ele vai te proibir a uma coisa que é sua? Aí ele parou para pensar: é mesmo, irmão, estou deixando ele já se influenciar na minha vida pessoal. Aí eu falei para ele assim: o que foi que, ao ponto que o pastor falou que você não pode falar nas redes sociais? Ele falou que eu não tenho cargo. Eu falei: é mesmo? E para pregar agora tem que ter cargo? Tem que ser do ministério? Onde você viu isso? A Bíblia diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí eu cheguei para ele e falei assim: e agora, como é que você vai fazer mesmo? Eu falei: eu não sei, irmão. Ele falou que se eu entrasse nas redes sociais, ele ia me colocar no banco. Eu falei: só tenho um conselho para você, meu amigo. Chega até ele, fala: pastor, eu vou continuar nas redes sociais que eu estou falando de Jesus, eu não estou falando mal de ninguém. E se ele falar e insistir em te colocar no banco, você entrega a carteirinha a ele e vai para outro lugar. Simples assim. Agora você não pode deixar a pessoa se influenciar na sua vida pessoal. Porque se você deixa a pessoa se influenciar na sua vida pessoal, daqui a pouquinho tá mandando em você, tá mandando na tua mulher, tá mandando na tua casa, tá mandando no teu filho, daqui a pouquinho tua vida virou uma bagunça. A mesma coisa é a tua casa é você, sua esposa e seus filhos. Você não pode deixar a tua casa virar bagunça, um entra e sai do inferno dentro da tua casa.
Ah, irmão, meus amigos, minhas amigas. Não, não, não. A sua casa é ambiente da tua família, dos teus filhos e da tua esposa. A Bíblia é bem clara quando diz no livro de Provérbios assim: retira o pé da casa do teu próximo, antes que eu enfade de ti. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Eu tenho visto muitos lares sendo destruídos por causa disso. O que que tem? O que que tem? Não existe esse versículo, o que que tem. Você entendeu? Minha rede social é sua. Faça a obra de Deus. Deixa Deus te usar nas redes sociais. Você tem condição para pagar um canal de televisão? Já vou começar por aqui. Você tem condição? Tem condição de pagar um canal de televisão? Tem? Não tem, né? Aqui o canal de TV aqui. Isso aqui é muito mais forte do que um canal de televisão, meu irmão. Você já viu o impacto que dá do outro lado das pessoas? Deus te usando com a pregação, Deus te usando com o testemunho, Deus te usando com histórias. Dependendo da situação, irmão, você arruma um quartinho na sua casa aí, que não incomode a sua mulher e os seus filhos, dá até para você fazer uma rádio online. Eu já até pensei nisso, mas agora não. Ainda não é o momento. Mas a oportunidade que Deus tem me dado, eu tenho feito. Você entendeu? Glórias a Deus. Mas sabe o que acontece, irmão? Eu vou ser bem sincero no que eu vou falar aqui. A minha vida é um livro aberto. Existem muitos pastores que não têm condição de falar na rede social mesmo, não. Existem muitas missionárias que não têm condição de falar na rede social mesmo, não. Porque de repente esse pastor pode estar com algum amante na rua. De repente essa missionária deve estar com algum amante na rua. E se expor muito nas redes sociais, alguém vai achar. Alguém vai ver. Te achei. Sabia que eu ia descobrir. E através das redes sociais vai descobrir o endereço também. Por isso que eles ficam preocupados. Você entendeu? Eu poderia dar casos aqui, mas eu não vou fazer isso, que a mensagem não é para hoje, para isso. Glórias a Deus. Eu não tenho medo de ser filmado, gravado, tirar foto. Até quando vem tirar foto comigo. Ainda faz assim ainda, para deixar o capeta com raiva. Uma vez o rapaz chegou para mim e falou assim: tome cuidado, irmão. Falei: o que foi, rapaz? Não é tão susto o jeito que ele chegou. Esse pessoal aí que tá pedindo para tirar foto, eles são feiticeiros. São feiticeira. Vai levar a tua foto para encruzilhada. Falei: mesmo, agora é que eu vou tirar foto. Porque o servo de Deus, irmão, está escrito na Bíblia: nenhum mal e nenhum encantamento vem contra Israel. Se você é filho de Deus, povo de Israel, nenhum mal te sucederá. E nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando você começa a ficar muito com medo, pode ter certeza, deve estar em pecado. Uma coisa é você tentar reverter a situação, tentar contornar uma situação perigosa e adversa. E outra coisa é você ficar com medo. Tenha medo não, meu amigo e minha amiga. Deixa Deus trabalhar através de você. Ele vai ganhar vidas. Através de você, ele vai ganhar vidas. Através de você, ele vai ganhar vidas. Você entendeu? Seja um canal. A Bíblia diz: tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para fazer. Você pode vasculhar, meu irmão e minha irmã, todas as minhas redes sociais. Eu só falando de Jesus, colocando pregação. Mas, irmão, o pastor me proibiu. Mas, irmão, a missionária me proibiu. Você é obrigado a ficar nessa treva? Você é obrigado a ficar nessa sinagoga de Satanás, conforme está escrito? Vai para outro lugar, ora. Se estão te atrapalhando a fazer a obra aí, para isso tem as 12 tribos de Israel. Nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Glórias a Deus. Aí sabe o que aconteceu com esse meu amigo? Ele pensou, raciocinou, saiu daquela igreja e foi para outra. Está fazendo a obra de Deus, irmão. Está uma bênção nas redes sociais. Eu só não dou o nome dele aqui por questão de ética e também que eu não falei dele, que eu ia falar trazer esse comentário acerca dele. Mas deixa Deus te usar. Se alguém chegar para você falando acerca de rede social que o que você faz é palhaçada, que a obra de Deus não precisa daí,
pode orar que o Satanás manifestou nessa pessoa. Pode orar. É demônio purinho na terra. Está manifestado. Ainda mais se fica a cara fechada. Pra que isso? Rede social não é pra igreja, não pra... Pode orar, mas demônio purinho, tá manifestado. Entendeu? Fica ligado. Fica ligado. Quantas e quantas vezes me criticaram, irmão? Quantas e quantas vezes falaram? Ainda mais quando eu comecei na emissora de rádio como locutor de rádio. Quantas e quantas vezes chegaram pra mim e falaram assim: pra que essa palhaçada? A obra de Deus não precisa disso. E eu falo: sai pra lá, Satanás. Sai pra lá, filho do cão com a pomba gira. Vai pra lá, vai reto. Vai. Se eu deixasse me levar. Aí ficava um ou outro jogando letrinha. Eu não gosto de letrinha, irmão. Letrinha, quer jogar letrinha? Fala letrinha da Bíblia. Entendeu? Mas deixa eu fazer um agradecimento aqui que eu esqueci, irmão. Quero agradecer a todos os meus seguidores e seguidoras. Já falei, mas vou repetir para ficar bonito. Agradecer aos irmãos, às irmãs que estão nos apoiando aqui agora, nesse exato momento, nas redes sociais, botando seu comentário. E eu tenho um agradecimento especial aos meus perseguidores. Sabe por causa de quê? Os meus perseguidores e as minhas perseguidoras faz de tudo para me atrapalhar, irmão. Critica, zomba, me chama disso, daquilo, outro. Mas no final, irmão, aquilo que eles tentam me atrapalhar acaba me ajudando mais ainda a divulgar. Pode continuar, não tenho preocupação com isso não. Já botaram cada comentário cavernoso aqui. Você é isso, você é aquilo outro, você não sabe falar, você não sabe cantar. Tô pouco me lixando com isso, entendeu? A minha preocupação é o reino de Deus. Se eu sei falar bonito, eu sei falar feio, isso é um problema meu com Jesus, entendeu? Isso não tem nada a ver com isso. Mas, em respeito, em consideração aos perseguidores também que gostam de nos assistir, estou agradecendo a você também pela sua audiência. Muito obrigado por você estar me apoiando aí também, mesmo que seja perseguindo, porque você faz de tudo para me atrapalhar e acaba me ajudando a divulgar mais ainda. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e te dar em dobro aquilo que você queira para mim. Glórias a Deus. Já entendeu o mistério, né? Mas vamos continuar, irmão. Glórias a Deus. Estamos aí para fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus. E o objetivo principal é trazer Jesus para você através das redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Ô, Rafael, faz um pouquinho de café para mim, né? Não, já tá feito. Só bota num copo um pouquinho de leitinho, que eu sou igual a criança. Eu gosto de tomar café com leite. Glórias a Deus. Tá ao vivo aqui, eu tô falando ao vivo. Eu tô nem esquentando a cabeça. Aí, pô, não precisa fazer correndo não. Pode devagar lá só para mim ir bebendo aqui e eu oferecer café pro pessoal que tá comigo aqui na rede social. Então, meus amigos e minhas amigas, o objetivo principal é esse. É levar Jesus até você através das redes sociais e mídias sociais. Irmão, só tô na introdução, nem preguei ainda. Quando eu começar a pregar, irmão, vai ser que nem aquela irmã aqui da rede social. Vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar, meu irmão. Porque o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Se preocupe não, espera aí que já vai vir logo logo. Glórias a Deus. Então, esse é o objetivo, irmão. Você usar as redes sociais e mídias sociais para fazer a obra de Deus. Uma certa vez uma pessoa falou assim: tem gente que usa a rede social para ficar famoso. Eu não preciso disso. Eu já sou famoso na rede social. Glórias a Deus. Juntando todas elas, dá mais de 20 mil seguidores. Só que eu não olho para fama. E nem veio para a rede social para tentar se beneficiar. O meu objetivo na rede social é o mesmo. É pregar Jesus. E quem não tiver Jesus vai queimar no fogo do inferno e ponto final. Teve uns amigos meus que falaram assim: irmão, você fica falando muito de inferno, isso aí vai acabar caindo no número de seguidores. Eu falei: tem problema não, se cair aqui não posso fazer nada. O que não pode é cair, depois eles ir para o inferno e ir para o inferno por minha culpa, porque eu não falei a verdade. Você entendeu? Então esse é o objetivo. Glórias a Deus. Você aí que é pastor, você aí que é missionária, aproveita que teu obreiro se despertou para estar na rede social. Você não tem condição mesmo para pagar um canal de televisão? Entendeu? Glórias a Deus. Vai lá, estimula ele a continuar. Critica ele não.
Pelo contrário. Você vai lá, pega o endereço da tua igreja, o teu nome, dá ele para ele divulgar lá, já que ele está fazendo tudo de coração. Você entendeu? Na primeira oportunidade ele vai divulgar lá para você, em vez de ficar criticando ele, apoia ele. Ora, glórias a Deus. E é isso que nós temos para passar aqui hoje. Nós já vamos parar a mensagem da palavra de Deus. Fizemos essa breve introdução aí, agradecendo a todos vocês que estão comigo nas redes sociais e mídias sociais. Ah, o irmão está falando isso aí para se justificar para si próprio? Eu não preciso disso. Estou logo falando, eu tenho opinião própria. Eu tenho opinião própria e qualificações. Eu não preciso que ninguém venha achar o que você acha de eu estar na rede social. Eu estou nesse ministério há mais de 10 anos de estrada. Quando eu falo ministério de redes sociais e mídias sociais. Comecei lá atrás como locutor de rádio. Locutor e apresentador. Entendeu? Estou na igreja desde 1996. Eu vi assim, o avivamento de perto. Eu vi o avivamento de perto. Como eu sempre falo nas pregações, sou um dos sobreviventes do fogo. O que é isso, sobrevivente do fogo? De ter visto as maravilhas, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, morto ressuscitar. Todas essas maravilhas eu vi assim de perto. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a proposta é essa. Deixa Deus te usar nas redes sociais. Você pode ser um que eu vou estar acompanhando e assistindo, assim como meus amigos que eu estimulei. Tenho muitos amigos aqui que estão aqui nas redes sociais. Ó, o pastor Fábio Gomes, pastor Luiz, evangelista Anselmo, a missionária Irmã Maria, da Igreja Deus e Amor. Estimulei ela tá aqui, ó. Hoje ela tá com mais seguidor do que eu, irmão. Seguidor e perseguidor. Eu avisei a ela. Glórias a Deus. Ó, o cafezinho aqui, ó. Chegou aqui agora. Parece que produção. Não, eu sei que você está ocupado aí. Mas só olha aqui, só vai aparecer a cabeça só aqui. Só a cabeça. Glória a Deus, olha o cafezinho. Eu trouxe café agora, gente. Vocês querem café? Quem quer café aí? Café com leite. Eu igual que eu gosto de tomar leitinho. Glórias a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, deixa Deus te usar nas redes sociais. Deixa Deus te usar, meu amigo e minha amiga. Não é em vão. Quantas pessoas que você pode salvar de dentro do teu lar? Ah, irmão, mas vão me criticar. Teu problema é esse. Você fica se preocupando com quem critica, ora. Você tem que se preocupar com o que Deus acha, não com o que os outros acham. Uma vez um rapaz chegou pra mim e falou assim: para me ser crente igual você, prefiro ficar aqui fora. É mesmo? Então vá pro inferno e seja feliz. Aí você tá me julgando? Eu tô te julgando? Você define a salvação da tua alma. Olhando pra minha vida, é eu que tô julgando? Você já se julgou. Numa outra ocasião, teve uma outra pessoa que falou assim: pra que eu vou ficar lá dentro? Tem gente que tá lá dentro, tá pior do que eu aqui fora. Falei, é mesmo? Mas esses que estão pior que estão lá dentro, pelo menos tá lá dentro para ouvir uma palavra de salvação e vai se acertar do seu pior. E você que tá aí fora, nem para entrar para se acertar você não quer ir. Você tá vendo aí, irmão? As colocações são essas. Uma outra coisa também é o ímpio querer julgar o cristão e o cristão parar para ouvir ímpio. Pelo amor de Deus, gente. Você vendo o ímpio falando mal do sacerdote de Deus, que é o pastor, ou você vendo o ímpio falando mal da missionária e você parar para ouvir, você está endemoniado 2 vezes mais do que o próprio ímpio. Glórias a Deus. Vamos com a palavra produção. Glórias a Deus. Fala aqui, produção. Glórias a Deus. A produção. Pode falar aí pela retaguarda aí de trás aí. Abaixa a cabeça, senão tu não vai aparecer não. Eu tô aparecendo. Deixa eu abaixar aqui um pouco, aqui, você se escora nas minhas costas e dá uma palavra aí. Se escorar nas tuas costas. Dá uma palavra aí pro pessoal aí, vai. Deixa pra todos vocês. Só você. Fez o café pra mim. Dá uma palavra pro pessoal aí, bora. Não lê a live do pessoal não. Você tem que falar ali. Fala a palavra e sai que eu preciso concluir aqui minha fala. Tá. Se abaixa, não vai cortar a tua cabeça ali, ó. Se abaixa. Deixa eu falar pra vocês. Se abaixa mais um pouco. Aí, agora sim, vai. Deus, Jesus. Ao vivo é assim. Uma palavra pra vocês que se encontra em Salmo 121.
Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fique com essa palavra. Tenha uma boa tarde de salvação. Tá bom. Tchau. Paz e bênção. Tchau e bênção. Pai do Senhor Jesus. Até ano que vem. Feliz Natal e próspero ano novo. Glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o objetivo é esse. É você fazer a obra de Deus. Então, aí vem o ímpio, aquele que não quer nada com Jesus, que está lá fora, indo para o inferno, quer levar um montão junto, quer falar mal do sacerdote, quer falar mal da missionária, quer definir o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que nem dentro da igreja não está. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa aqui nessa rede social e mídia social. Tem umas pessoas... Meu Deus do céu, irmão. Tem uma pessoa que tá aqui que já entra na risada assim... eu falei... Por isso que eu saí de lá. E começa, ó, a falar dos pastores. Eu fico olhando assim, eu conheço esse sorriso aí, rapaz. Esse sorriso é o sorriso do Satanás. Aí, tempos depois, a mesma pessoa, eu comecei a ver algumas lives dessa pessoa. Tempos depois, eu vi essa mesma pessoa que falando mal da igreja evangélica, estimulando as pessoas para ir à feitiçaria e à idolatria. Por isso, tome muito cuidado quem você ouve aqui nas redes sociais e mídias sociais. Você entendeu? Tome muito cuidado para você acabar não abrindo as portas para o inferno. Entendeu? É que nem eu sempre falo, irmão. Quando vem um ou outro querer falar mal do pastor, da missionária, glórias a Deus. Falo, tá bom, eles estão errados? Então bota todo mundo num pacote só. Aí eles perguntam assim, como assim? Porque se eles estão errados, o feiticeiro também está errado, o padre também está errado, o budista também está errado, o ateu também está errado, o ímpio também está errado, e todos de igual modo, se não se converter, vai queimar no fogo do inferno. Aí sabe o que eles falam? Nós não devemos julgar a religião de ninguém. Ah, e a minha pode? A minha religião pode, minha religião evangélica você pode julgar, né? O pastor lá da igreja, ou o missionário da igreja, você pode julgar, né? Você é espertinho, né? Quer causar divisão, né? Agora quando fala da feitiçaria, idolatria, do budismo, do ateu, do ímpio, já é julgamento, né? Então quer dizer, não é julgamento não, quando você fala do pastor, da missionária. Aí rapidinho eles, ó. Uma certa vez a pessoa chegou pra mim e falou assim, você é pastor falso? Aí começou a detalhar, pá. Aí eu falei assim, detalhe que tem mais coisa aí. De repente tem mais alguma coisa de falsidade aí que eu não sei. Você viu, eu não tô conseguindo ver a falsidade em mim, mas você viu, fala mais. Aí foi falando, pá. Quando terminou, eu falei, tá bom, o currículo é só esse, não tem mais nada não. Agora eu vou provar pra você. Já que você não consegue provar a minha falsidade, porque tudo isso que você está falando é mentira, agora eu vou provar a tua falsidade. Você é um ser humano falso. Comecei assim. Aí como assim é um ser humano falso? Não dá para entender. Falei, vou detalhar. Você me chamou de pastor falso e não provou nada. Agora eu vou provar que você é um ser humano falso. Aí, como assim? Preste atenção. Quando você nasceu, a tua mãe te deu mamadeira, leitinho ou cachaça? Eu não estou entendendo a tua colocação. Me responde! Deu leite? Então por que você está tomando cachaça agora? Quando você nasceu, o teu pai colocou um charuto na tua boca? Ou te deu comida saudável para você ter saúde? Responde! Não, comida saudável. Quando você nasceu em prostituição? Ou você foi criado pelos seus pais dizendo assim, cresça, escolha bem a sua esposa ou escolha bem o seu esposo para que você possa ter uma família? Quando você nasceu, você já nasceu batendo burugudu? Ou o teu pai e tua mãe falou, você vai escolher o que você quer? Ou qual religião quer ficar? Quando você nasceu? Você nasceu incrédulo, ateu?
Ou você teve algumas definições do que acreditar ou não? Quando você nasceu impiamente ou tendo dúvidas e suposições dentro de si? Aí ficou assim olhando, pensando. Então, aí está a falsidade. Não é eu que sou o pastor falso, é você que é um ser humano falso e mentiroso. Vive uma vida que Deus não te deu. Deus não quer isso para a tua vida, porque a bebida vai causar câncer. Não é isso que Deus quer para você. O cigarro, não, quer dizer, cientificamente, vou corrigir aqui agora, cientificamente a bebida vai te dar uma cirrose. Cientificamente o cigarro, as drogas vai causar um câncer. Cientificamente a prostituição desregada com várias mulheres ou com vários homens vai te dar uma doença sexualmente e ainda transmissível. Quando você nasceu, tudo isso que foi contrário à vontade de Deus, se você não se arrepender, você vai queimar no fogo do inferno. Então é você que é um ser humano falso, vive uma vida que Deus não te deu. Aí a pessoa ficou sem graça, não sabia o que falar. Tá bom, irmão, tá bom, vou lá. Pode ir, vai na paz, tá? Vai na paz de Deus. Ou vai no tormento do Satanás. Tchau! Glórias a Deus. Meus irmãos, temos que estar atento a tudo. A tudo. E eu presto atenção em todos os detalhes. Eu não comecei agora não, irmão. Eu estou na igreja desde 1996. Me batizei em 97, em 98 Deus me batizou com o Espírito Santo. E de 1999 começou o ministério de Deus na minha vida. Eu não estou começando agora. Glórias a Deus. E todas essas informações estão nas minhas redes sociais lá no Instagram. Eu coloquei lá a carteirinha da igreja, a carteirinha do seminário, a carteirinha do... como é que é mesmo? O certificado de batismo. O certificado está lá. Porque o irmão colocou lá? Coloquei para estimular outras pessoas. Não é porque eu estou querendo mostrar assim alguma coisa, não. É para estimular outras pessoas que ainda há esperança. Porque você já foi em tudo, em tudo. Você chegou aí até na igreja falsa, infelizmente. Mas você ainda não foi no lugar correto. Você não aprendeu direito o que é servir a Deus. Servir a Deus é como num casamento. Na saúde e na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza ou na pobreza, é perseverando até o fim. Irmão, só tô na introdução, nem comecei a pregar ainda, hein? Quando eu começar a pregar, vai ser que nem aquela missionária. Vai voar caquinho de demônio aqui pra tudo quanto é lado. Que Deus me deu uma espada, um chicote e uma marreta para quebrar o chifre do diabo nos dois lados. Vamos pregar agora? Vamos começar a pregar? Eu posso pregar agora? Quem quer que eu pregue aí, bota aí no comentário. Começa a pregar, irmão. Já está na hora. A nossa alma quer se alimentar. Bota aí nos comentários aí. Prega agora, prega. Eu só estou na introdução, irmão. Nem comecei a pregar. Quando eu começar a pregar, meu irmão, bota no som volume alto aí. Vai voar capeta para tudo quanto é lugar. Se alguém chegar para você, isso aí espanta o pecador. Para de ouvir. Espanta o pecador. Pregação da palavra. Espanta o pecador. Não, só espanta duas coisas. Pelo tempo que eu estou na igreja, mais de 20 anos servindo a Jesus, duas coisas eu aprendi que espanta a palavra de Deus pregada e bem aplicada. Espanta o pecado e espanta Satanás e os demônios. E o pecador, arrependido, se alegra no Senhor. Você entendeu? Glórias a Deus. Eu gosto dos meus seguidores e perseguidores, porque eles nos ajudam aqui nas redes sociais e mídias sociais. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa. Quando nós mostramos a verdade aqui, é para que você venha compreender que há uma luta espiritual, o lado do bem e o lado do mal. Quando Jesus iniciou o seu ministério, meu irmão, o diabo fez de tudo para que a obra de Deus não venha a ser feita.
Entendeu? Por isso que nós devemos a cada dia a fazer a vontade de Deus. Existe muita gente que não acredita na atuação do diabo. Existe muita gente que não acredita na atuação dos demônios. Mas deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Deixa eu esclarecer. Se o diabo não existisse, não existia feitiçaria, não existia bruxaria, não existia seitas e heresias de diversos níveis. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Eu estou na igreja há mais de 20 anos, irmão. Estudei de um tudo, e de um tudo um pouco. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Fiquem à vontade nos seus comentários. Não vou criticar ninguém. Aqui nós agradecemos a todos, seguidores e seguidoras, perseguidores e perseguidoras. Todos vocês nos ajudam aqui, glórias a Deus, com seus comentários e deixando Deus vos usar aí também. Eu tenho lido alguns comentários aqui, mas fique tranquilo, não vou criticar e nem vou falar nada. Só vai me ajudando a falar mais e mais. Que nem quando o comentário que foi colocado aqui, que o demônio não existe. Meu amigo e minha amiga, se ele não existisse, o mundo seria uma maravilha. O mundo seria de igualdade para todos. Você entendeu? Só que o que adianta quem prega a igualdade recebe um salário de 30 mil e você que recebe o salário mínimo, ele diz que é normal, enquanto ele recebe 30 mil. Eu vi numa ocasião, isso você pode procurar, tá na internet, a pessoa ganhando salário de mais de 30 mil e falou que estava ganhando pouco. Esse salário não dava para ele e não dava para ela. Quem ganha pouco é a gente, irmão, que trabalha ganhando um salário mínimo. Você entendeu? Aí que igualdade é essa que eles pregam aí? Você entendeu? É muita hipocrisia, né? É igualdade. É igualdade aonde? É igualdade é só com o grupinho deles. Porque você que acredita naquele que prega a falsa esperança, é que tá aí sofrendo. Quer ver uma coisa? É acerca de futebol. Isso é um pensamento meu. O rapaz chegou para mim e falou assim: essas são as experiências que eu vou passando aí para vocês aí. Já sei, você está triste porque o Flamengo perdeu. E eu falei assim, pelo amor de Deus, eu fui fugindo do assunto. E ele me puxando pro assunto. Não, pode falar. Pelo amor de Deus, não me coloca nesse assunto, cara. Eu tô meditando aqui. Eu tô meditando para pregar num congresso, pregar uma mensagem forte. Você entendeu? Não faça isso. Aí ele insistiu. Aí falou assim, vocês crentes são tudo maluco, fanático. Fica aí com esse livro aí, ó. Perdendo tempo lá na igreja. Ah, meu irmão. Quando ele falou isso, sangue subiu, a glória de Deus desceu. E eu falei assim, repete de novo o que você falou. Vocês estão na igreja lá perdendo tempo? Eu falei, eu perdendo tempo? Eu? O povo que está comigo perdendo tempo? Pelo contrário. A gente que está na igreja, a gente está ganhando tempo. E pelo contrário, você falou que a gente não ganha nada estando na igreja, né? Eu vou mostrar para você o que a gente já ganhou e continua a ganhar. Primeiro, a nossa alma está salva, porque Jesus salvou a nossa alma. Segundo, me batizou com o Espírito Santo. Terceiro, me deu o dom de interpretar as palavras sagradas. Quarto, nos usa, tanto eu como os irmãos que estão lá, na oração, para ajudar aqueles que precisam de um consolo no seu momento de aflição. Quinto, o Senhor tem nos dado segurança. O que é segurança? Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. E muito mais. Aí eu perguntei para ele assim, te provei o que a gente ganha. Agora eu vou provar o que você está ganhando aí no teu apoio ao futebol. A única coisa que você vai ganhar é uma boa espaulada se você encontrar o time contrário no meio da rua. Porque é sempre assim, sempre sai confusão e briga entre eles. Então a única coisa que vai ganhar é isso.
Você entendeu, meu irmão? Como que o cristão não ganha nada estando na igreja? Agora, tem um porém. Eu parei de ouvir, sou sincero, parei de assistir futebol, porque a única coisa que eu assistia era, como é que é o nome? Copa do Imundo. Que pra mim aquilo não é Copa do Mundo não, aquilo é Copa do Imundo. Mas quando de repente eu ouvi um tal jogador influenciar um tal presidente para tirar dinheiro da saúde, para colocar nos Maracanã, meu irmão, dali para lá nunca mais eu assisti nem Copa do Imundo. Entendeu? Porque parentes meus morreram precisando de atendimento médico. Você entendeu isso? Por isso que eu parei de apoiar certas coisas. Ah, irmão, esse vídeo existe? Existe. Se você jogar na internet aí, em qualquer rede social, o título do vídeo é "Não se faz Copa com hospital", você vai ver aí, ó, o vídeo aí. Aí você vai saber se eu tô mentindo ou tô falando a verdade. Aí depois disso, irmão, eu não assisti mais. Glórias a Deus. E nem, ó, perco mais tempo com isso, porque aquilo lá sim é perca de tempo. Agora, servir a Deus é você ganhar tempo, ter a alma salva e em breve morar no reino dos céus. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Vamos meditar, irmão? Vamos meditar? Glórias a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50. Livro de João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50. Vamos meditar na palavra de Deus? Tá muito bom aqui hoje, irmão. Glórias a Deus. Hoje até os perseguidores acordaram. Estão todos eles atentos aqui, acesos. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Eles fazem de tudo para nos atrapalhar, mas acabam nos ajudando aí, levando adiante aí as nossas lives. Que o Senhor Jesus possa abençoar em dobro tudo aquilo que vocês querem para as nossas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, aos seguidores, às seguidoras, aos perseguidores e às perseguidoras, que estão todo mundo junto no mesmo lugar. E detalhe, hein? Se estão comigo é porque a live é boa, é porque gosta. Glórias a Deus. Se não gostasse, já tinha, ó. Glórias a Jesus. Por isso que tudo eu recebo com alegria. Eu recebo os elogios e também recebo as críticas, que é sinal de eu analisar e me acertar em alguma coisa que eu esteja errando ou falhando. Glórias a Deus. Vamos ao que nos interessa, a mensagem da palavra de Deus e mais, aos cristãos e às cristãs. Deixa Deus te usar nas redes sociais. E não tenha medo da crítica. Não tenha medo da perseguição. Porque a crítica e a perseguição é para que você venha entender que verdadeiramente você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz: se vos perseguirem, mentindo, dizendo tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vamos então, meus irmãos? Vamos meditar em nome de Jesus, porque Jesus é bom e ainda opera maravilha. Deus é Deus de vitória na sua vida e em minha vida, em nome de Jesus. Vamos à meditação da palavra de Deus. João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. É forte, hein? Essa palavra aqui é forte, irmão. Hoje vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar, hein? Que o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta, hein? Vamos lá? João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, que diz assim. Glórias a Deus. Vamos ouvir, hein? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E disse Jesus: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue.
A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu o mandamento do que hei de dizer e do que hei de falar. Eu sei o seu mandamento. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. A intenção da palavra de Deus e da verdade, e até aquilo que eu falo aqui, irmão, eu não falo dizendo que eu estou mandando alguém para o inferno. Eu sempre dou a resposta dentro da colocação da fala da pessoa. Glórias a Deus. Ou de acordo com o que a Bíblia diz. Porque o que adianta eu ler a Bíblia, ter o conhecimento e não passar esse conhecimento a você? Jesus falou, olha o que Jesus falou, eu não julgo a ninguém. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar. Porque o objetivo de Jesus é salvar as vidas. Só que se você não ouvir a palavra de Deus e não obedecer, você já está julgado, é o que está escrito. Você vai queimar no fogo do inferno. Ninguém tem condição de mandar ninguém para o inferno. A verdade é essa. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. O primeiro versículo diz assim. Vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus. Vamos fazer vigília aqui hoje, irmão. Hoje eu não tenho hora para acabar não, hein? Não tenho hora para acabar. Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Produção que fez para mim o cafezinho ali. Quer um cafezinho? Quer café? Você aí da outra rede social, quer café? Glórias a Deus. O objetivo é interpretar a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Não adianta inventar. Não adianta inventar. Se não tiver com Jesus, vai para o inferno e ponto final. Não existe isso. Não existe isso. Porque tudo está escrito na Bíblia. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Por isso que eu falo, meus irmãos e minhas irmãs, e a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. O nosso objetivo aqui hoje, nas redes sociais e mídias sociais, é falar de Jesus. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, deixa Deus te usar nas redes sociais. Para que você quer estar na rede social? Uma vez, um parente meu chegou para mim e falou assim, você está confundindo as coisas. Que rede social é um ambiente familiar. Ali tem vários tipos de pessoas. Eu falei, é mesmo, é? E você está comigo na rede social? Tô lá, mas do jeito como é que você faz aí, eu vou sair. Fiz assim para ele, ó. Pode sair. Pode ir para o endereço lá que vai falar o que os teus ouvidos se agradam. Porque eu tô na rede social, não é por causa de parente, não é por causa de amigo, não é por causa de conhecido ou não conhecido. Eu tô na rede social para falar de Jesus, para mostrar a verdade como a verdade é. Você entendeu? Ou não entendeu? Mas vai entender. Primeiro versículo diz, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tá começando por aqui, hein? Muitos amam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Porque se amasse a glória de Deus, ia fazer o que Deus mandou ele e ela fazer. O próprio Jesus falou assim, vós me chamais de amigo e não faz o que eu mando. Senhor, 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 me chamar de Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Você tem que fazer o que Jesus te manda. E o que Jesus manda, irmão? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a condenação é essa. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é eu que condeno
condeno. Não é o pastor da tua igreja que condena, mas é a palavra de Deus que está escrito já. Se você não tiver em obediência à palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Ah, irmão, o inferno não existe. Não existe? Só se for no evangelho pirateado que você tenha. Porque o evangelho verdadeiro da palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, fala muito sobre esse lugar. Vamos abrir um entendimento. Quando eu não amo a glória dos homens, mas eu amo a glória de Deus, como está escrito ali no versículo 43, por isso eu vou abrir a verdade para falar para vocês aqui. Céus, reino dos céus. Reino dos céus. Quem mora no céu? Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos e os seres angelicais de toda a hierarquia angelical. Terra, quem mora na terra? Eu, você, nós e os seres humanos que fomos colocados aqui junto com os animais que andam por aí para habitar a terra. Inferno. Como você está dizendo aí que o inferno não existe, eu vou te mostrar aqui agora. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerem de Deus. Quer mais? Antigo Testamento, Salmo, né? Novo Testamento, Mateus, capítulo 23, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? E agora? E detalhe, hein? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Vamos continuando. Se preocupa não. Aos perseguidores e perseguidoras, pode continuar colocando seus comentários aí. Não vou dar seu nome, fica tranquilo. E nem vou te perseguir aqui nas redes sociais falando de você. Pelo contrário, eu percebi que você está me ajudando a fazer a obra de Deus. Mesmo me criticando. Faz de tudo para me atrapalhar, mas acaba me ajudando em nome de Jesus. Mas vamos lá. Que às vezes a sua dúvida, a sua incredulidade, ou a sua não informação, ou você não ter aprendido direito, é a dificuldade de aprendizagem e conhecimento de muita gente que está comigo na rede social. Mas vamos lá então. Versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Jesus foi enviado de Deus, meus irmãos. Para quê? Para mostrar a verdade, pregar a verdade, falar da verdade, para que muitos viessem a crer por ele. Mas os que não crerem, conforme está escrito, já está condenado. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não é mandamento meu. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a Jesus, crê em Jesus, já tem tudo. Vê que foi realmente Deus quem enviou ele. Só que um dos incrédulos, quando estava na reunião no cenáculo, ou naquele determinado lugar, de acordo conforme a Bíblia diz, Tomé, ele começou a reclamar, porque Jesus estava ressuscitado e não queria crer. E os discípulos, não, ele esteve aqui, ele apareceu. Aí quando de repente Jesus aparece, Tomé, coloca a tua mão aqui, vai. Mais bem-aventurados que não viram, mas creram. Você entendeu, meus irmãos? A palavra de Deus está aí, meu amigo e minha amiga. Para que você vai ficar com dúvida? Que evangelho é esse que você está lendo? Que você não consegue compreender a verdade? Ah, é mais fácil saber da vida dos outros do que da vida de Jesus, né? É mais fácil, né? Ah, é mais fácil fofocar da vida dos outros que da vida de Jesus, né? É muito mais fácil, né? Você não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para buscar. Não tem tempo para fazer um seminário. Mas você tem tempo para prestar atenção na vida dos outros, né? Para fazer uma fofoca que tu gosta. Mas vamos lá. Versículo 46. Eu sou a luz. João capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que em mim... Quer dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Aí, ó. A Bíblia está bem clara, meu amigo e minha amiga.
não tem variação de dúvida nenhuma. Não tem. Eu não tenho medo não, irmão. Tenho medo de rede social, não. Sempre quando eu posso e quando dá, eu tô aqui fazendo minhas lives. E vou continuar a fazer. E nunca deixei ninguém me parar. Nem com fofoca mentirosa. Conforme chegaram uma vez para mim e falaram assim: irmão, estão fazendo uma fofocalhada com o teu nome. Tu não vai lá não? Vai acabar com o teu ministério. Meu ministério? Meu ministério? Peraí. Te pedi alguma coisa, Criador? O que eu tenho é meu, Criador. E agora? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Glórias a Deus. Fique ligado aí, irmão. O capiroto tá furioso, hein? Fica ligado aí. Agora que o negócio tá ficando profundo, irmão. A live tá querendo cair, mas não vai cair no nome de Jesus. Nós vamos concluir tudo aqui, irmão. Vou entregar aqui hoje tudinho, irmão. Não vou levar nada para casa. Vou entregar tudinho aqui hoje, até o último centavo. Glórias a Deus. Já estamos aqui já com muita gente aqui. Meu Deus do céu. A rede social aqui, ó, tá dando mais de 2.000 espectadores ouvindo. A outra aqui tá com 331 e ali a outra ali tá com quase 500 pessoas. Tá ficando bom aqui, irmão. Vai divulgando aí, divulga o nosso trabalho aí, hein? E você aí, meu perseguidor e perseguidora da rede social, você tá me ajudando também. Obrigado, hein? Divulga pra mim mesmo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas vamos lá. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça ou fique nas trevas, se ele falou que fique nas trevas, é sinal que as trevas existem. E que treva é essa, irmão? Todos aqueles que não têm Jesus já estão em treva. E se morrer sem Jesus e em pecado, vai queimar no fogo do inferno. Só que a palavra pecado hoje, irmão, tem soado como um palavrão para muita gente. Não, isso é horrível. Não se pode ouvir isso. Não se pode falar isso numa internet. Deus me livre. Isso vai espantar o pecador, que não sei o que. Não, não é nada, irmão. Quando a pessoa começa a chiar muito é porque a palavra achou ele, a palavra achou ela. Tá enquadrado, irmão, tá enquadrado. Entendeu? Por isso, quem não deve, não teme. Se você não deve aos céus, não deve na terra, então tu fica tranquilo ouvindo a verdade. Entendeu? Quer um café? Quer um café? Quer café? Glórias a Deus. Meus irmãos, está bem claro ali. Se você crê em Jesus, Ele vai te tirar das trevas. Vai resolver todos os teus problemas. A Bíblia diz que Ele não veio para julgar, realmente. Ele não veio para julgar, mas ele veio para esclarecer o motivo dele estar aqui na terra. Irmão, você já parou para pensar? Irmã, você já parou para pensar? Jesus estava lá no céu, gente. Imagine a reunião. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E os seres angelicais próximos àquela reunião. Reunião geral extraordinária. Todos comparecer ao trono de Deus. Tem um pronunciamento celeste para falar. Aí tá todos ali, todos os anjos, toda a hierarquia. O que o Criador falou, hein? O que é isso? Para que essa reunião assim? Nossa, de última hora? O que está acontecendo? Seres angelicais de todos os lados, todo mundo esperando a reunião. Aí tá lá o Criador. Eu tenho um comunicado importante para falar no reino dos céus. O meu filho, que está aqui, Jesus, chegou o momento e chegou a hora, o propósito tão esperado e profetizado por todos os profetas, escrito nos escritos sagrados. Qual? O que vai acontecer, Criador? Se aproxime, meu filho. Está pronto, meu filho? Sim, meu pai, estou pronto. Então o momento já é chegado. Espírito Santo, sim, Criador. Seres angelicais estão esperando, majestade, para ouvir as novas. Então o momento já é chegado.
Jesus. Gabriel, faz favor, Gabriel. O que foi, Criador? Desça agora à terra. Avise a Maria o que está para acontecer. Terminou de avisar a Maria, corra e vá a Zacarias e avise a ele também. Sim, Senhor, Criador. Arcanjo Miguel, afia a espada. Vai junto com Gabriel para dar cobertura a ele. Caso o capeta entrar no meio do caminho, joga o capeta por terra junto com os demônios. Pega metade do exército angelical para descer contigo. Meu filho, o momento já é chegado. Te enviarei agora à terra e te introduzirei no ventre de Maria. Sim, meu pai, estou aguardando só as suas ordens. Aí o que aconteceu? Gabriel veio, deu o recado a Maria. Maria levantou a cabeça aos céus, que se cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Aí Deus com Jesus, ouviste, Jesus? O momento já é chegado. Aí o que aconteceu? Deus com o seu poder. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Você precisa ler a Bíblia, hein? Para de ficar ouvindo o falsificador da palavra, hein? Com o seu poder, ele encolhe a Jesus e introduz Jesus dentro do ventre de Maria. Maria sente aquela presença de Deus. O Espírito Santo está ali esperando as ordenanças do Criador e envolve Maria com um manto de poder. Seres angelicais é colocado ao lado de Maria para poder guardar ela. E a obra de Deus começa a ser feita. O que acontece quando chega o momento certo? Jesus nasce nesse mundo, cresce e cumpre tudo aquilo para os quais foi determinado. Se você nunca teve esse entendimento, procure entender. Porque o que Deus fez por mim e por você, irmão, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, em lugar nenhum poderia fazer, a não ser o Criador de todas as coisas. Por isso que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo por quê? E de quem? Salvo para morar no céu e salvo do poder de Satanás e dos demônios. Por isso que está aqui no versículo que nós lemos: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quando você aceita Jesus, irmão, como o único e suficiente Salvador, se batiza e deixa ele te guiar, você não bebe mais, você não fuma, você não usa droga, você não se prostitui, você tem um desejo de ter uma família, constituir família, honrar sua família e anda segundo os padrões que está escrito na palavra de Deus. Agora, todo aquele que ainda não acredita ou não crê nisso que nós estamos falando, essas pessoas nunca conheceram a Deus, nunca nasceram de novo, conforme Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não vai herdar o reino dos céus. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Eu até compreendo os meus perseguidores e perseguidoras que estão aqui nas redes sociais, que botam até uns comentários meio estranhos, mas vou fazer o quê? Eles não aprenderam direito. Eles não sabem o que é servir verdadeiramente a Deus, irmão. Porque aqueles que sabem verdadeiramente o que é servir a Deus, abandona todo quanto é tipo de pecado. A palavra pecado ainda está expresso na Bíblia. E detalhe, hein? A Bíblia ainda diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo, aos seres humanos, do pecado, da justiça e do juízo. Se você ainda não foi convencido de que você está errado pecando contra Deus, é porque você ainda nunca teve o Espírito de Deus. Por isso que eu dei diversas introduções no início. Quem estava ligado entendeu. Quem não estava, achou que eu estava inventando.
Um certo homem falou assim para mim. Tenho várias experiências, irmão. Um certo homem falou assim para mim, irmão, você sabe que nós homens temos um instinto conquistador. Eu falei, é mesmo? O que você quer dizer com isso? Não, porque a gente, homem, sai com diversas mulheres. É o nosso instinto. Eu falei, é mesmo? Eu posso até concordar contigo, mas com um porém. Aí ele, qual? A sua esposa sabe que você está fazendo isso? Hein? A sua esposa sabe que você está fazendo isso? Aí não, né, irmão? Você quer acabar com o meu casamento. Olha, então não é espírito conquistador, não. Isso aí é um espírito maligno que está na tua vida. Isso é um demônio. Aí você tem como provar isso? Eu falei, tenho. Osés, capítulo 5, versículo 4. O espírito da prostituição está no meio deles. E eles não vêm para o Senhor para não se converter. Ele, ó. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Você que está fazendo a live, você está cheio de seguidor e seguidora, mas também está cheio de perseguidor e perseguidora. Tem misericórdia dos teus perseguidores. Eles ainda não aprenderam direito, ou então eles não sabem o que é ter Espírito de Deus. Porque se eles soubessem, eles iam colocar verdadeiramente o que é correto nas redes sociais e escrever realmente o que é de Deus. Agora, tudo que eles escrevem, falam, mostra aqui, eles não provam biblicamente. Mas o que eu falar e o que você falar, nós provamos, porque temos o Espírito de Deus. Você entendeu, meus irmãos? Você entendeu, meus irmãos? Quem não deve, não teme. Por isso que a minha foto está aí, ó, nas redes sociais. Minha foto está aí, ó, em cima do altar. Tá assim, ó. Você entendeu? Todas as minhas redes sociais estão em foto. Quem não deve, não teme, irmão. Bota a tua foto aí pra aparecer. Não fica colocando foto dos outros, não. Fica colocando foto de super amigo, não. Ou foto de animal, não. Coloca a tua foto aí, ora. Glórias a Deus. Eu estou nas redes sociais, irmão, há mais de 10 anos. Eu estou nas redes sociais. Com um único objetivo. Não mudei, não criei variação nenhuma. Já fui muito criticado, muito perseguido. Entendeu? Só que, ó, já me levaram até para a comissão de reunião de pastores para poder me tirar disso. Porque a rede social é minha, hora. Vai se meter aqui na minha vida? Se eu deixar se meter na minha vida, daqui a pouco está se metendo na vida da minha família também. Você entendeu? Não podemos confundir as coisas. Profissão é profissão. Espiritualidade é espiritualidade. Não podemos misturar. A mesma coisa você e tua família. A sua casa é para você, sua esposa e seus filhos. Não é para você ficar enchendo de amiguinho dentro da tua casa, não. A própria Bíblia, no livro de Provérbios, diz assim, ó, retira o pé da casa do teu próximo antes que eu te enfado de ti. Às vezes tu até atrapalhando a conversão dentro da tua casa por causa disso. Que o teu pai já falou, tua mãe já falou, teu filho já falou, o teu avô já falou, teu neto já falou, e você está confundindo as coisas. Eu vou entregar tudo aqui hoje, irmão. Eu vou entregar tudo. Vamos lá, continuando. Versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Realmente, Jesus não veio para julgar, veio para salvar. Mas vamos concluir aqui, vamos botar o cumprimento verbal, porque tem uns aqui que ela viu, por isso que Jesus não julga, ele está julgando. Mas vamos dizer onde está o julgamento que Jesus falou? Ó. Versículo 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por que ele falou ali a palavra que há de julgar no último dia? Sabe por causa de quê, irmão? Porque você tem até o último dia para se arrepender. Irmão, e qual é o último dia? Tu não está vivo aí ainda, meu amigo? Tu não está viva aí ainda, minha amiga? Ele está te dando tempo ao tempo. Se você não se arrepender antes de partir dessa vida para outra, a palavra que nós pregamos, a palavra que Jesus pregou, vai te pegar no último dia. E depois não adianta, eu não sabia, Senhor. Por
Ah, ninguém me avisou? Olha nós avisando aqui, ó. Olha nós avisando aqui. Olha nós avisando aqui. Ninguém te avisou? Por isso o recado de Deus para os homens e as mulheres de Deus. Quer vir para a rede social? Venha, mas fale a verdade. Não precisa você dar o nome de ninguém. Pregue sobre Jesus, fale sobre Jesus, anuncie sobre Jesus. Porque nem tem uma irmã aqui, ó, um irmão aqui, que fica metendo pau nos pastores e nas missionárias. E ainda bota foto ainda desses. Daqui a pouquinho vai estar colocando o meu lá também. Eu tô pouco me lixando, irmão. Tô pouco me lixando se colocar minha foto lá. Pelo contrário, vai ajudar a divulgar. Eu adoro meus perseguidores e perseguidoras. Gosto muito de vocês. Vocês fazem de tudo para tentar me atrapalhar e acabam me ajudando mais e mais. Eu fico feliz com vocês. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Aí Jesus está dizendo aqui, ó. Eu não vim para julgar o mundo. Aí os que gostam de andar em pecado, ó, viu? Falei lá. Até Jesus falou que não veio para julgar. E quem é você para julgar? Aí ele não lê a palavra toda, irmão. O problema é esse. Ele gosta de palavra que massageia o seu eco, massageia o seu eu. Olha lá, Jesus, nem Jesus julga. Quem é ele para julgar? Não, peraí, Jesus não julga? Quem falou que Jesus não julga? Jesus não julgasse, ele não descia a marreta lá em cima dos fariseus, dos saduceus. Ah, viu? Fariseu. Ele, não. E o povo que estava seguindo ele? Estava assim, ó, uma multidão seguindo ele. E a Bíblia fala que Jesus, ó, desceu o sarrafo, irmão. Só ficou os 12 discípulos. E detalhe, os 12, tá pensando que Jesus passou a mão na cabeça dos 12 discípulos? Jesus ainda falou assim, ó, e vocês, vai também embora? Vai embora com o povo também? Aí sabe o que os discípulos falaram? Um dos discípulos, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Desconfie, irmão. Desconfie. Todo culto que você participa, o pastor não fala de pecado? O pastor não fala do inferno? O pastor está prometendo o céu para todo mundo aí. Eu não sei que céu é esse, irmão. Que nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Ih, irmão, isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Olha a gravata bonita, ó. Glórias a Deus. Ganhei esse terno aqui, ó. Que Deus abençoe os que têm nos abençoado. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Uma certa vez eu cheguei para um pastor e falei assim, pastor, eu não estou te entendendo. Ah, ele, por quê? O senhor está prometendo o céu para todo mundo. Nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Deus falou através de Jesus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se não abandonar os seus pecados, vai queimar no fogo do inferno. Como é que o senhor está prometendo o céu para todo mundo? Do jeito que o senhor está prometendo o céu, até eu vou deixar de seguir Jesus e vou começar a te seguir. É uma nova palavra que eu estou aprendendo que diz assim, porque o pastor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser através do pastor. Não é nem mais através de Jesus, é através do Senhor que agora chega ao céu. Aí imagine chegar lá em cima. Aí chegar lá pro Criador. E aí, Criador? Paz de vida, Criador! Vitória, cheguei! O Criador. Chegou? Em pecado? Chegou aqui? Anjo! Como é que esse aqui entrou aqui, anjo? Não é possível. Como que ele chegou aqui no céu? Criador, nem eu entendi. Ó, amarra ele de pés e mão e lança nas trevas exteriores. Tá escrito isso, irmão, que eu tô falando. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Quando Jesus fala aqui, onde nós lemos que ele não julgou, olha, eu vou ler de novo para você entender, pelo amor de Deus. Para você não achar que é eu que estou falando. Olha o que diz a Bíblia, ó. Versículo, ó, João, capítulo 12, vou até repetir o que está escrito para você abrir, ó. João, capítulo 12, 47 e 48, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Versículo 48.
quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Olha aí Jesus confirmando o julgamento. A intenção de Jesus não é julgar ninguém. A intenção de Jesus é salvar todo mundo. Mas infelizmente, nem todo mundo vai ser salvo. Essa aqui é a realidade. Você entendeu? Essa aqui é a realidade. Infelizmente eu não posso prometer céu para você estando em pecado. Depois dessa, irmão, só tomando café mesmo, hein? Agora, você quer café? Ainda fala que ele é pai dos pobres. Café R$40, meio quilo? Pai do pobre é esse. Só uma reflexão. Glórias a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, você precisa compreender a palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, vai ver se está na Bíblia. Não precisa ficar só nas minhas palavras. Não precisa. Bom, vamos ver se esse pastor aí está falando a verdade. Vamos ver se essa missionária aí está falando a verdade. Ele falou João, capítulo 12, versículo 47 e 48. Foi isso? Foi isso? Então vamos lá então. Aí você vai ver. A intenção de Jesus é não julgar ninguém. Mas infelizmente existem muitas pessoas que já estão julgadas por causa dos seus comportamentos, pecados e palavras. Você entendeu? A palavra pecado hoje soa até como palavrão no ouvido de muita gente. Que é isso, esse espanta o pecador. Eu estou na igreja há mais de 20 anos, irmão. E eu aprendi que a única coisa que espanta o pecador, que espanta, quer dizer, a única coisa que espanta é o pecado e os demônios, junto com Satanás. E o pecador se arrepende dos seus pecados e vive uma nova vida. Você entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, pare para compreender as escrituras. Detalhe, quer ver uma coisa? Ah, Jesus não julga não. É? Jesus não julga não? Parábola do rico e Lázaro. Ali, apesar que nem é uma parábola, é uma história. Olha o que Jesus conta ali, a história de duas vidas. Um era rico e o outro mendigava. Não era nem pobre, não, porque o pobre ainda tem alguma coisa. O outro não tinha nada, mendigava. A Bíblia diz que ele olha para a mesa do rico, lambia os lábios e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Só que a Bíblia diz que com o único consolo daquele mendigo, os próprios cães lambiam suas chagas. Aí o que diz? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, viu a Abraão e a Lázaro no seu seio. Por isso, meus amigos e minhas amigas, procure compreender a palavra de Deus. Procure estar em igreja que verdadeiramente tem compromisso com a palavra de Deus. Às vezes você possa estar em algum lugar em que você possa estar pensando em estar indo para o céu e você já está no inferno há muito tempo. Você já é cliente de Satanás. O diabo só está esperando tu tombar o pó da terra para te levar para o inferno. Mas, irmão, como é que eu vou saber se eu estou salvo ou não? É só ler a Bíblia. Precisa eu falar aqui? É só ler a Bíblia. Está escrito, ora. Qual é o tipo de pecado que você está praticando? Está na Bíblia. Uma certa vez, quando uma pessoa veio me julgar, veio falar comigo, ah, você é pastor falso. Tá bom, então defina a minha falsidade. Aí definiu. Agora eu vou falar que você é um ser humano falso e vai queimar no fogo do inferno. Ah, tem como você provar? Eu falei, tenho. Ah, então como? Eu falei, vai ler a Bíblia que tu vai saber. Você não consegue definir a minha vida, mas eu consigo definir a sua. Só que dessa vez eu não vou te dar mastigado, não. Vai ler a Bíblia que você vai saber qual é o tipo de pecado que você está praticando e que vai te conduzir ao inferno. Não são palavras minhas. Eu não inventei essas palavras. Está escrito. Está escrito. E olha que eu dei as duas passagens aqui. Vamos continuando. Versículo 49. Eu já estou terminando já, irmão. Já estou terminando.
Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O mandamento está aí, irmão. O mandamento está aí. Quer ver uma coisa? Livro de Romanos, capítulo 1. Todos os versículos estão ali. E Deus os abandonou por suas paixões infames. Tem coisa, irmão, que Deus não está nem mais, falando mais para você, porque você é uma pessoa teimosa e teimosa. Você acha o pecado normal para você. E quando vê alguém falando, você fica chateado, né? Não. A pessoa que está falando está querendo o teu bem. Eu prefiro ficar, irmão, com as proibições de Deus do que com a permissão dos homens. Porque as proibições de Deus vai querer o meu bem. Agora a permissão dos homens vai te conduzir ao inferno. Quer ver uma coisa? Eu vou falar aqui. Eu vou falar, irmão. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: e aí, tô bem? Tô bonita? Tô bonita? Tô bonita? Eu falei, parabéns. Que é isso aí? Você aprendeu isso na sã doutrina da palavra de Deus? O meu pastor liberou. Meu pastor liberou. Aí o outro lá, o pastor lá, o nosso pastor lá, ele é liberal. Você não tem pecado, não. Eu só fiz assim, Que isso? Não foi isso que vocês aprenderam. O pastor liberou, mas vocês têm que ver se está na Bíblia essa liberação dele. Aí sabe o que aconteceu? Se desviaram. Se o pastor liberou aquilo que eles achavam que era um fardo pesado, era para eles ficar até mais firmes do que eu, não é não? Aí desviou. Se afastaram da presença de Deus. Por isso que eu falo, irmão, nem tudo aquilo que você acha que está sendo bom para você não está sendo bom. Ah, mas foi o pastor que liberou, o pastor. Aí Jesus liberou? Jesus está permitindo você fazer isso aí? Eu já falei, meu compromisso aqui nas redes sociais e mídias sociais é falar a verdade, hein? Se você não está gostando daquilo que a gente está falando, é só você sair. Você tem liberdade para sair, você não é obrigado a me ouvir. Se está ouvindo é porque você gosta. Era como eu fazia a programação na rádio, da emissora de rádio ao vivo. Muitos não gostavam e ficavam chiando. Aí, em vez de desligar o rádio, sabe o que eles faziam? Ligavam para a diretoria da rádio, que era para me tirar do ar. Aí a diretoria da rádio vinha conversar comigo. Pô, irmão, dá uma maneirada aí, irmão. Pelo amor de Deus, tá muita reclamação a teu respeito. Falei, muita reclamação? Tô ouvindo agora essa reclamação que você tá falando aí. Não, você dá uma maneirada aí, senão a gente vai ter que te tirar do ar. Falei, vocês que sabem. Quem me tirar do ar, vocês que sabem. Entendeu? Agora, eu falava assim para essas pessoas. Meu irmão, olha só. A pessoa que ligou para você reclamando de mim, por que você não pediu para a pessoa desligar a sintonia? Aí, é mesmo, né? Aí eu falava com a minha diretoria da rádio, eu falava assim, faz o seguinte, faz um teste. Já que ninguém está gostando, como vocês estão citando aí, todo mundo está reclamando, faz um teste de audiência. Dá uma rodada pelas comunidades, pelos bairros, vê se eles estão sintonizados. Pela misericórdia de Deus, irmão, o meu horário é o que tinha mais audiência, junto com os outros locutores também que tinham audiência também. Mas o meu horário tinha uma audiência boa, quer dizer. Aí depois a diretoria vinha falar comigo, não, realmente o irmão tá certo. O irmão tá com uma audiência fora de série. Aí eu falava assim, isso aí é gato pingado, meu amigo, que tá reclamando. Isso aí é pessoas que vivem em pecado, andam em pecado, amam o pecado, não quer se consertar dos seus pecados e quer atrapalhar a gente que está fazendo a obra de Deus. Aí eu falava assim para a diretoria da rádio, coisa que eles não sabiam. Olha, o que tem de gente que liga para cá e a minha equipe aqui atende, pessoas até que a cometer suicídio, ouvindo a pregação que nós estamos pregando aqui, a pessoa desistia na hora. E Deus restaurava a pessoa, curava, em muitos casos, muitos foram batizados com o Espírito Santo, Deus fazendo a obra. E a diretoria ficava de boca aberta. Porque o nosso compromisso é com a verdade, irmão. Você entendeu?
Por isso que eu não me preocupo com os meus perseguidores e com as minhas perseguidoras. Pelo contrário, eu até gosto deles. Que eles fazem de tudo para me atrapalhar aqui, irmão. É cara me ajudando. Glórias a Deus. Ele tem noção quanto que ele me ajuda. Glórias a Deus. Nem me preocupo mais. Eles botam os comentários aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô nem aí. Tô preocupado no que eu vou pregar aqui. Vocês entenderam? Esse é o objetivo. Agora eu fico triste, irmão. Quer ver uma coisa? Eu fico triste quando alguém de perto ou de longe para ouvir o ímpio que fala mal de um pastor, de uma missionária, e eles acatam aquilo ali como verdade. E a gente ainda fala assim: você viu? Você ouviu? Não, mas eles estão comentando. Fazer o quê? Comentar, até o diabo comenta, meu amigo. Até o diabo comenta, porque a intenção do diabo é querer parar a obra de Deus em nossas vidas. Irmão, eu prego em tudo quanto é lugar. Aonde Deus me dá oportunidade, eu estou pregando. E dentro do tempo que Deus tem disponibilizado para a minha vida. Ó, eu prego no trem, prego na rua, prego aqui em casa, conforme eu estou fazendo agora, prego lá no trabalho, tudo quanto é lugar. Deus vai dando oportunidade, eu vou falando de Jesus e vou anunciando. Às vezes até pelas mídias sociais e redes sociais. E tudo isso está registrado lá no meu canal no YouTube também. Algumas gravações assim eu pego e mando para lá. Está lá no meu canal no YouTube. Que canal é esse, irmão? Gelson Bezerra Oficial. Mensagem e louvores, história e testemunho. Tudo para a edificação do povo de Deus. Você entendeu? Porque esse é o objetivo. Quer café? Está acabando meu café, ó. Acabou. Glórias a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, o último versículo, versículo 50. João, capítulo 12, versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo conforme o Pai me tem dito. Aí, a palavra está aí. Ó. A palavra está aí. Cuidado com este homem, com esta mulher que diz que o inferno não existe, que o diabo é a inventação da cabeça do pastor, que o diabo é a inventação da cabeça da missionária. Cuidado, sabe o que está acontecendo? Eu fico até com pena dessas pessoas. Não critico, não. É porque essas pessoas não aprenderam direito. Não foram ensinados direito. Deve estar numa dessas igrejas aí pirateadas que não ensina a verdade. Infelizmente, igrejas que não ensinam a verdade. Entendeu? Aí tá aí, ó. Eles não aprenderam direito. Vocês entenderam? Mas a Bíblia tá aí, ó. Eu acredito que burro, analfabeto, eles não são. Eu acho que eles sabem ler. Não é possível. Ou se não sabe ler, meu amigo e minha amiga, bota o Cid Moreira para falar para você, ouvindo a palavra de Deus. Para você pelo menos aprender, né? Glórias a Deus. Estamos ao vivo aqui hoje, irmão. Deus está falando com muita gente aqui hoje. Quero agradecer a todos vocês, aos meus seguidores e seguidoras. E também eu quero agradecer especialmente aos meus perseguidores e perseguidoras. Eles fazem tudo para me atrapalhar aqui, acabam me ajudando na evangelização. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Por isso, não se preocupe. Você que está na rede social, mídia social, você está preocupado porque falam de você, te criticam, isso, aquilo, outro. Não se preocupe com as críticas, não. Não se preocupe com as perseguições, não. Deixa Deus trabalhar. Ou então você não conhece a Bíblia, ora, você não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz assim, ó: quando vos perseguirem e mentindo, falando tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E sinal que o seu galardão é grande, ora. Se alegra, meu amigo e minha amiga. Deixa Deus te usar nas redes sociais e mídias sociais. Irmãos, irmãs, enquanto eu estiver vivo, enquanto Deus me der saúde física, saúde espiritual, eu vou estar aqui pregando nas redes sociais. Eu vou estar pregando aqui. Às vezes você vai para a igreja, aí você vai sonhando com a oportunidade.
Aí você não recebe a oportunidade. E você está pronto para descarregar no Satanás. Poxa, eu queria tanto aquela oportunidade na igreja e não tive. Mas sabe o que tu faz? Faz igual a mim. Vem para casa, coloca ali todos os acessórios, monta a câmera direitinho no ponto e descarrega em cima do Satanás. Toma ali na cabeça do cão. Faz que nem aquela missionária que está aqui nessas redes sociais. Vai voar caquinho de demônio para todo quanto é lugar. Porque o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. E bate doído em cima da cabeça do cão. Você entendeu? Porque existe muita gente, irmão, que tem uma força, um fôlego para perseguir o pastor. Tem uma força e um fôlego para perseguir a missionária. Mas você não vê a mesma força e o mesmo fôlego para falar contra a obra das trevas. Para falar contra Satanás, contra os demônios, contra os pecados. Não, tu não vê essa mesma força. Temos que amar o próximo. Amar o próximo é falar a verdade, ora. Ou não é mais? Agora amar o próximo é deixar ele de qualquer maneira? Irmãos, irmãs, existe muita gente que não fala a verdade do Evangelho porque tem medo de falar a verdade. Eles ficam preocupados o que o outro vai achar. Então tu é sacerdote para quê? Você é pastor para quê? Você é missionário para quê? Foi ungido para quê? Glórias a Deus. A Bíblia fala assim: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. É o que eu falo. Eu inicio a live e aqui eu falo de novo. Não está gostando do que a gente está falando? É só você sair, ora. Vai para uma outra live que fala o que você gosta de ouvir. Porque aqui a gente só fala aquilo que aqueles verdadeiramente que são salvos gostam de ouvir. Que é a palavra da verdade. Um amigo meu chegou para mim e falou assim: poxa, meu irmão, você tem bastante tempo de estrada, mais de 10 anos na igreja. Você parece que não aprendeu ainda direito. Desse jeito, você nunca vai ficar conhecido. Desse jeito, os grandes congressos não vão te chamar. Você tem que dar uma maneirada. Pregar uma palavra mais light. Uma palavra mais assim, branda. Eu falei, quem falou que eu não prego? Eu prego sim, palavra light, palavra branda. Entendeu? E também prego o juízo de Deus, porque está escrito. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado, Deus não vai tirar como inocente. Você entendeu? O que adianta eu ficar aqui toda só falando algo que agrada o seu ouvido? Aí você nunca compreendeu o que é pecado. Você nunca compreendeu onde é que está o teu erro. E de repente você morrer em pecado e for para o inferno. E aí? Por isso que eu falo, a minha rede social, onde eu estou, é para falar a verdade. Você não é obrigado a me ouvir. Você pode sair, vai para um outro lugar onde você possa se adaptar bem. Você entendeu? Que a Bíblia me ensinou a verdade. A Bíblia não me ensinou a enganar ninguém. Entendeu? A própria leitura de hoje que nós lemos aqui, está escrito, irmão. Está escrito, Jesus Cristo e a palavra de Deus são um só. Não adianta ficar inventando ou fazer rodeio. Entendeu? Porque nós temos que ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga. O que adianta você ver as pessoas falando aí, mas você não vai analisar se realmente está escrito? Tudo que a pessoa fala você não analisa. Eu analiso tudo. Eu escuto todo mundo, irmão. Tem algumas lives que eu assisto. Se não tiver em conformidade com a palavra, eu não vou aceitar. Mas se tiver na palavra, eu fico tranquilo. Porque o próprio Jesus falou, a palavra que eu vos prego é espírito e vida. A nossa carne, isso aqui, nossa carne, isso aqui, se alimenta de arroz e feijão.
E a nossa alma, o que está aqui dentro, se alimenta da palavra de Deus. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? Aceite Jesus enquanto é tempo, porque nós já estamos caminhando já para o final dos tempos. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. Essas são as palavras que o Senhor colocou em nossos corações para falar com você aqui hoje. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando a palavra de Deus, que esteja verdadeiramente te colocando no caminho da verdade, que essa igreja esteja sendo guiada ou dirigida por homens santos, cheios do Espírito Santo. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, que o Senhor Jesus, Ele possa falar fortemente aos vossos corações. Procure ler a Bíblia. Tudo que você ouvir na live aqui, onde você estiver, na live ou fora dela, veja se está na palavra de Deus. Tudo que você ouvir, tudo que você vê, tudo que sai da boca de alguém, peço discernimento de espírito, para que você não possa ser enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos serão enganados por espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Conheça aí todas as nossas redes sociais. Nós estamos aí em diversas redes sociais. E eu acredito que em alguma delas Deus vai falar contigo. Em todas as minhas redes sociais tem o mesmo sentido, tem o mesmo pensamento. Pregação da palavra de Deus através de Jesus. Eu não vou vir para cá para perder tempo. Acho que vai ficar uma hora dessa aqui, quase 2 horas falando, para perder tempo, para falar de mim. Eu vim para cá para falar de Jesus, irmão. Para falar da palavra de Deus. Falar de mim, eu vou ficar deitado descansando. Glórias a Deus. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Faça isso. Deixa Deus te usar. Nós não nascemos em vão. Você não nasceu em vão. Você nasceu para um propósito divino. A própria Bíblia diz: antes que tu nascesse eu já te conhecia. E às nações quero te apresentar como profeta. Quero te apresentar como profetisa. Entendeu? Não entendeu? Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor para as vossas vidas. Em breve, vamos trazer muito mais novidade aqui para vocês. Muita coisa boa, irmão, que eu estou preparando. É que eu estou tentando conciliar, quer dizer, estou conciliando trabalho, igreja, família e casa. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Então a gente, eu acredito que você também, que temos responsabilidade e compromisso, temos que arcar com todos os nossos compromissos. Tem hora que parece que eu vou partir para a eternidade, irmão. Que às vezes o corpo físico, entendeu? Nos deixa de uma tal maneira que só Jesus, irmão. Tem hora que fica aquele peso, aquela situação assim que você pensa: meu Deus, hoje não dá para mim, estou muito cansado. Porque a gente tem que conciliar todas as coisas. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, me apoia aí nas redes sociais. Você que ainda não conhece os meus trabalhos, tá tudo aí. Minha vida é um livro aberto, irmão. Eu não escondo nada de ninguém. Você pode reparar que todas as minhas redes sociais têm foto. Eu não me escondo atrás de nada. Só por causa de que eu não me escondo, irmão? Porque a Bíblia diz que nada fique em oculto, que o Senhor não venha revelar. Você entendeu? Todas as minhas redes sociais, elas estão lá, apresentável, tem foto.
todas elas. Eu estou cadastrado em mais de 10 redes sociais. O meu canal mesmo no YouTube, você pode ver, tá lá. Gelson Bezerra Oficial. Você que não me segue ainda lá no canal no YouTube, me segue lá, se inscreva, deixa Deus te usar, compartilhe os nossos vídeos. Inclusive tem um vídeo lá que eu preguei que é muito forte, irmão. Você que é incrédulo, que não acredita no mundo espiritual, vai lá e pega esse vídeo lá completo. O nome do vídeo é Frente a Frente com o Diabo. Irmão, é paulada em cima da cabeça do cão do início até o final. Nesse sim, vou a caquinho de demônio para tudo quanto é lugar. Que o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta para correr atrás do cão. Vê lá essa mensagem, é uma mensagem muito forte, irmão. Bem explicada, bem detalhada. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse, trazendo para os dias atuais a guerra que nós enfrentamos no mundo espiritual. E já estamos em guerra espiritual. Você entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, esse é o recado de Deus para as vossas vidas aqui hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Persevere até o fim. Deixa Deus te usar. Não é em vão. Não é em vão. Se fosse em vão, seria o primeiro a falar aqui. Se fosse em vão, seria o primeiro a denunciar aqui. Mas as coisas do mundo, aí sim são em vão. Porque a Bíblia fala o quê? Que o mundo passa. E a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aonde nós entramos, irmão? Em João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50. Essa foi a mensagem de hoje. Medite aí. Quando nós encerrarmos a live aqui, que eu vou encerrar agora, você vai lá, dá uma meditada, olha direitinho, procura ouvir quem verdadeiramente está com a verdade. Se afaste daqueles que vivem na mentira. Tem gente que apresenta para você uma verdade pirateada. Fala que nem tudo é o que está escrito. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Porque Jesus falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então se você não entrar por Jesus, em atalho, no céu tu não vai chegar não. É só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Essas são as palavras de hoje, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações, e que Deus possa mais e mais os abençoar com as ricas bênçãos dos céus. Entenda, só Jesus pode resolver os teus problemas. Já foi em tudo, não achou? Jesus pode resolver. Se você for em Jesus, você vai achar a solução para todos os teus problemas. Vamos terminar então por aqui mesmo. E eu prometo, numa próxima oportunidade, retornar aqui novamente. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, encerrando esta live, Senhor, abençoa todo homem, abençoa toda mulher que estão conosco até agora neste lugar. Meu Deus, cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer a grande obra milagrosa a este homem e a esta mulher. A tua palavra foi pregada, meu Deus, a tua palavra. Agora mostra o teu poder, Jesus. Cura esta pessoa. Dá um entendimento das Escrituras e entra com providência. Visita, meu Deus, a todo lar neste momento. Visita, meu Pai, o ambiente de trabalho, porque eu sei que tem muita gente nessa hora
que está trabalhando, ouvindo as tuas palavras. Meu Deus, visita este homem, esta mulher que está na condução, na rua, em casa, em todo lugar, aonde está chegando esta live, que o Senhor possa abençoar com as ricas bênçãos dos céus. Meu Deus, muitas pessoas estão desesperançadas porque não procuraram realmente no teu Filho Jesus. Porque se eles procurarem em Cristo Jesus, o Espírito Santo há de solucionar com curas e restauração. Senhor, eu entrego este homem e esta mulher nas tuas mãos. Que o Senhor possa entrar com providência mais e mais, em nome de Jesus. Isso é que eu já te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Fico por aqui mesmo. Prometo numa próxima oportunidade retornar e que Deus possa esclarecer mais aquilo que você precisa saber. Fique na paz de Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Agora que é aquela coisa. Agora que é aquela coisa. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Cadê o sair da live? Glórias a Deus. Agora que é a bênção do céu, né? Glórias a Deus. Terminar agora. Isso. Eu tô saindo aqui, gente. Tem que estar sorridente. Sair aqui também. Isso aí. Encerrar a live. Assim mesmo. Encerrar a live é assim mesmo. Ai, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Agora aqui, né? Agora aqui, agora. Agora é aqui, esse outro aqui.